capítulo 5. Já fica aqui embaixo que é para ficar mais perto de vocês, aí as cadeiras estão mais... Hoje iremos encerrar, o estudo da carta de Tiago, capítulo 5, o último capítulo aqui da carta de Tiago. E nós iremos fazer a leitura, são, 20 versículos. E aí nós iremos fazer as nossas explicações e aplicações. Todo mundo achou? Amém? Diz assim, versículo 1. Agora, prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai, por causa das desgraças que virão sobre vocês. Vossas riquezas estão podres, e vossas roupas ruídas pela traça. Vosso ouro, vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testificará contra vós, e devorará vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias. O salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres, engordastes o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-os com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportam aflições. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas, meus irmãos, sobretudo, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que não cairdes em condenação. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Alguém de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sejam curados. E a súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil, como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá multidão
multidão de pecados. Vamos orar, meus irmãos. Amado e bendito Deus e Pai, Senhor, graças nós te damos pelo teu amor, bondade, misericórdia, pela tua, Senhor, tão grande compaixão, tão grande graça que foi derramada sobre nossas vidas. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu vida, nos deu perdão, nos deu salvação em Cristo Jesus. E tudo isso eram e ainda continua sendo coisas que nenhum de nós é capaz por si só de fazer. Então somos gratos, Senhor, especialmente, primeiramente, por essa salvação. E somos gratos também pela vida que o Senhor nos deu hoje, pela saúde, pela provisão, pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. E queremos também te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, de ouvirmos a palavra do Senhor, de podermos estar com o nosso coração aberto, Senhor, para recebermos a tua palavra. E é nesse intuito e nesse propósito que nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, dando a cada um de nós a iluminação que só pode ser concebida, só pode ser dada pelo teu Santo Espírito. Nos ilumina, nos prepara pelo teu santo e precioso Espírito e vem, Senhor, preparar o nosso coração para compreendermos, para sermos capacitados pelo teu Espírito para compreendermos a tua palavra. Fica conosco, nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui. Mas eu te peço que tudo isso seja feito não apenas por nós que estamos aqui, mas que o Senhor faça por todos aqueles que estão nesse momento acompanhando pelo YouTube e com todos aqueles que porventura vierem acompanhar esse estudo posteriormente. Em nome de Jesus, oramos e nele te agradecemos hoje para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. O que nós iremos ver hoje, irmãos, é justamente Tiago falando sobre a condenação dos maus, dos ricos e desonestos que são maus. E aí ele basicamente fala disso do versículo 1 ao 6 e do versículo 7 até o final. Ele vai dar aqui várias instruções diversas que a gente vai ver hoje à noite. Então, vamos começar. Tiago, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: agora prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai, por causa da desgraça que virão sobre vocês. Primeiramente, eu gostaria de salientar aqui que Tiago não está falando de qualquer tipo de rico. Ele não está dizendo que todos os ricos, todos aqueles que são ricos, virá sobre eles essa desgraça que ele está falando aqui no versículo 1. Eu não sei como está aí na sua versão, na minha aqui está a desgraça que virá sobre vocês. Como é que está na versão de vocês aí? A miséria que vocês sofrerão. Está como? Desventuras, miséria, desgraça. Tudo isso diz respeito à condenação. Então o que Tiago está dizendo é que sobre aquelas pessoas, aqueles ricos, viria essa condenação de Deus. Só que, como eu comecei falando, ele não está falando de todos os ricos. Ele está falando de ricos que enriqueceram com desonestidade, que enriqueceram explorando os mais pobres. A gente vai ver que ele fala um pouco disso nos versículos seguintes. Então vale a gente salientar isso, é muito importante, porque senão a gente vai cair na ideia de que se uma pessoa é rica, ela vai para o inferno. E não é isso que Tiago está dizendo. Ou pensar o contrário também, Se todos os ricos iriam para o inferno, então todo pobre vai para o céu, vai ser salvo. E também não é isso. Então, Tiago não está dizendo aqui que eles iriam receber essa condenação só porque eles são ricos, mas a maneira, por causa da maneira que eles enriqueceram. Então, vamos lembrar
que lá no começo, quando a gente estava estudando a carta, eu disse que dos motivos, das motivações de Tiago ter escrito essa carta é porque haviam muitos ricos que estavam fazendo o quê? Isso, estava zombando deles, estava levando eles aos tribunais, tirando deles aquilo que eles já não tinham. E simplesmente por eles serem cristãos. Então, vale a gente pensar nisso. Que Tiago está dizendo que esses ricos aqui, que enriqueceram de maneira desonesta, que eram maus, que exploravam os mais pobres, especialmente os cristãos, são eles que vão receber essa condenação de Deus. Amém? Deu para entender, né? Porque senão a gente cai naquele erro que eu falei. Versículo 2. E aí aqui ele começa a mostrar isso, olha só. Vossas riquezas estão podres, e vossas roupas ruídas pela traça. Por que a riqueza deles é podre? Porque ela foi adquirida mediante coisas desonestas. Elas estão contaminadas com a desonestidade deles. Por isso essas riquezas são podres. E aí, mais uma vez, toda riqueza é podre? Não. Mas essa exatamente aqui era. Porque elas estavam contaminadas justamente com as maldades deles. Então, vossas riquezas estão podres, vossas roupas ruídas pela traça, vosso ouro, vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testificará contra vós. E aí ele está dizendo justamente que essa podridão que causou a ferrugem, é essa ferrugem que vai testemunhar contra eles. É como se a ferrugem fosse a consequência de alguém que enriquece de maneira ilícita. Ou seja, ele não vai ficar com essa riqueza. Isso vai ser tirado dele. Isso é um testemunho contra ele. E ele irá receber essa condenação de Deus, porque ele enriqueceu de maneira desonesta. Então, versículo 3. A ferrugem testemunhará contra vós, devorará a vossa carne, e tendes juntado tesouro nos últimos dias. Em outras palavras, vocês juntaram muito dinheiro. Mas no final das contas, vocês não vão ficar com nada, e nada do que vocês juntaram vai salvar vocês do que vem para vocês, da condenação a qual vai vir para vocês, dessa desgraça, dessa miséria, dessa desventura que está descrita aí no versículo 1. Nenhum dinheiro é capaz de livrar ninguém da ira de Deus, do juízo de Deus, né? E obviamente aqui está em acordo com o que Jesus falou, né? Quando ele disse do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e ele termina dizendo: o que dará o homem em troca da sua alma? E a resposta é o quê? Nada. Então não adianta ele ter acumulado muito dinheiro. No final das contas, esse dinheiro que foi acumulado de maneira ilícita será o testemunho contra ele na hora do juízo que virá sobre ele. Agora, versículo 4 e até o 6, ele vai dizer exatamente quais foram essas injustiças que esses ricos fizeram. Olha só, primeiro, o salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram no vosso campo. Então o que eles faziam? Eles contratavam trabalhadores para os campos dele, os trabalhadores colhiam lá para eles, e aí no final das contas o que eles faziam? Não pagavam. Exatamente, calote. E aí esse dinheiro que eles deixavam de pagar o funcionário fez com que eles ficassem como? Ricos. Só guardando lá, como ele disse lá no final do versículo, no versículo 3, ó, vocês juntaram nesses últimos dias, vocês juntaram muito tesouro. Então, a gente consegue perceber que Tiago está falando para um determinado tipo de rico. O rico que enriqueceu de maneira desonesta, explorando
os trabalhadores, explorando aqueles que ele chamou para trabalhar nos seus campos. E aí ele diz, versículo 4, que o clamor dos ceifeiros, né, desses trabalhadores, chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então eles clamaram a Deus: Senhor, olha só, a gente trabalhou e não tem e não recebeu. E aí Deus ouviu. E isso nos mostra uma coisa muito importante. Nada foge aos olhos e os ouvidos de Deus. Deus está vendo tudo. Deus está ouvindo todo o nosso clamor. E Ele fará justiça. Amém? Amém. Só que a grande questão é o seguinte: é quando Ele fará essa justiça. E essa justiça não será quando a gente quer. Certo? E aqui Tiago vai até além, a gente vai ver daqui a pouco. Mas a justiça de Deus, ela será feita, porque nada foge aos olhos dele. Nada foge aos seus ouvidos. Ele está atento a tudo que se passa. E aí, os ceifeiros irão receber... Aliás, os ceifeiros não, né? Os donos dos campos, os ricos, eles irão receber a devida justiça, a devida pena, o devido juízo de que os seus atos merecem pelo que eles estavam fazendo. Explorando aqueles mais pobres. E pior, versículo 6, ou 5. Viveste as delícias sobre a terra. Ou seja, eles exploravam os trabalhadores, botavam eles para trabalhar, não pagavam, e esse dinheiro eles faziam o quê? Gastavam em prazeres, se deliciando com o que eles... Com o suor, exatamente, literalmente o suor dos outros, né? E aí ele continua: satisfazendo vossos prazeres, e vocês engordaram o coração no dia da matança. E aqui me parece que é uma coisa assim, ó. Eles botavam a pessoa para trabalhar, não pagava, e quando a pessoa ia cobrar, ele mandava matar. E aí quando ele está dizendo que o coração deles engordou com a matança, é que ele tinha prazer nisso. Isso trazia prazer para o seu coração, enchia o seu coração com essa matança. Só que essas pessoas, elas eram tão vulneráveis que olha o que diz o versículo 6. Vocês condenam e matam o justo, e ele não oferece resistência alguma. Ou seja, eram pessoas indefesas. E aquela maldade daqueles ricos que enriqueceram desonestamente, explorando aqueles que trabalhavam para eles, mandando matá-los. Toda essa maldade que eles praticavam, eles gostavam de praticar. Final do versículo 5. Engordaste o coração no dia da matança. Eles tinham prazer de fazer essa maldade que eles faziam. E é por isso que Tiago está dizendo, versículo 1, vamos ler de novo. Prestai atenção, vocês ricos, chorem, lamentem por causa da desgraça que virá sobre vós. E aí Tiago aqui, quando ele diz chore e lamente, significa o quê? O que seria lamentar e chorar? Exatamente. Ele está chamando eles ao arrependimento. Por quê? Porque virá sobre eles essa desgraça. Como é que está na tua versão, Roberta? Miséria. Na tua, desvaneio, como é? Desventura. Então eles tinham que lamentar, eles tinham que chorar, eles tinham que se arrepender de toda a maldade que eles estavam fazendo, porque Deus iria mandar juízo sobre eles. Por toda essa maldade. Você consegue sentir a maldade aqui, irmãos? Dessas pessoas? Você já pensou, você bota uma pessoa para trabalhar, e aí você não paga ela depois que ela presta o serviço para você, e ainda por cima... se ela vier te cobrar, tu manda matar.
Olha que maldade. E mais, você ainda fica feliz, se sente, tem prazer nisso. Isso não é maldade demais? Então, Tiago está dizendo, olha, preste atenção, vocês ricos. Que ricos? Os ricos desonestos, os ricos que praticaram a maldade, os ricos que ficaram ricos por causa da exploração dos trabalhadores que eles trabalharam para eles. Vocês precisam lamentar e chorar, porque a hora de vocês vai chegar. A hora da prestação de contas de vocês vai chegar. E não importa quanto dinheiro vocês acumularam. Nenhum dinheiro que vocês acumularam vai livrar vocês do juízo de Deus que virá contra vocês. É isso que Tiago está dizendo aqui para eles. Só que, vamos lá. Esses irmãos estavam sofrendo? Isso era sofrimento? Então, o que esses irmãos queriam? Porque eles estão sofrendo, eles trabalharam, não receberam. Hã? Eles querem receber os direitos, né? E não tinha Ministério do Trabalho. Para eles lá e botar a empresa na justiça. Não tinha, né? Não tinha. Como... Não, na verdade, funcionava da seguinte maneira. Você era contratado e no final do dia você recebia. Então, você recebia por dia trabalhado. Por isso que, vocês lembram da moeda chamada denário? Quanto é que vale um denário? Um dia de trabalho. Então, trabalhou, um denário. Então, era pago por dia. E aí, o que acontecia era que talvez ficava na promessa, como você falou. Não, eu não vou te pagar hoje não, mas amanhã eu te pago os 2. O que fazia, sabe com quê? Com que o cara voltasse. Porque se ele pagasse, talvez ele poderia não voltar. Mas se ele não pagasse, o cara que queria receber, ele voltava para trabalhar. Não é? E aí ele trabalharia de novo e no final do dia ele, não, amanhã eu te pago os 3. E aí ele não pagava, era de jeito nenhum. Então, irmãos, esses irmãos, eles queriam justiça. Só que olha o que Tiago está dizendo no versículo 7. Irmãos, portanto, irmãos, sejam pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Deus fará justiça. Quando? Quando Jesus voltar. Então sejam pacientes. Porque a justiça de Deus será feita. Eles vão cumprir, eles vão pagar. Obviamente, se eles não se arrependerem. Eles vão pagar. Mas não vai ser agora. Vai ser na volta de Jesus. E tem um detalhe. Tiago está dizendo para eles serem pacientes, por quê? Primeiro, porque, obviamente, eles queriam que eles fossem punidos. Porque eles realmente mereciam punição. Mas não é só punição que eles querem. Eles querem o quê? Não. Eles querem recompensa, porque eles trabalharam. Não é? Então, eles tanto querem ser recompensados, como eles querem que aqueles que os exploraram sejam punidos. E Tiago está dizendo para eles terem paciência para as duas coisas. Tanto para que eles possam receber a recompensa, quanto para que aqueles que os exploraram sejam punidos. Só que a recompensa aqui não é, no dia do Senhor, não é só comida. É o quê? É vida eterna. Então vale a pena esperar até a volta do Senhor para receber essa vida eterna? Independente do que a gente sofrer aqui nessa terra? Vale ou não vale? Vale. E é isso que ele está dizendo. Agora, sejam pacientes. Sejam pacientes. Porque nós temos que ter paciência até a volta do Senhor.
Exatamente. Ainda tem esse detalhe que eu. Já dá certo eu colocar aqui agora. Porque, olha só, irmãos. Imagina. O irmão, ele tá lá nesse sofrimento, né? Sendo explorado. E a pessoa que está explorando ele está ficando como? Rico. Então, o que ele poderia pensar? Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou explorar também. Porque o cara está explorando. E ele está ficando rico. Ele está prosperando. E eu aqui, cristão, só me ferro. Só que Tiago está justamente dizendo isso para mostrar para ele o seguinte: olha, eles estão ricos? Estão. Mas a hora deles vai chegar. Você pode até ir por esse caminho aí, mas saiba o que vai acontecer no final. Porque o final deles já está decretado. O que espera eles é a condenação, justamente pelo que eles fizeram. Então, sejam pacientes, a recompensa vai chegar. Sejam pacientes, eles vão receber a punição. E sejam pacientes, não vá por esse caminho aí não. Não queira seguir o mesmo caminho deles não. Versículo 8. Não, versículo 7 ainda, né? Porque ele está dizendo aqui, aí ele vai só dar um exemplo de paciência, né? Ele diz, sejam pacientes até a vida do Senhor. Aí ele dá um exemplo, ó. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Então, uma pessoa que planta, né? Ela botou a semente hoje e amanhã ela colhe? Ela espera quanto tempo? Depende do que ela plantou. Planta no seco? E o que isso quer dizer para os leigos? Ah, entendi. Entendi. Planta, nem chuva não tem. Então, olha, sejam pacientes. Como paciente é um agricultor que planta e ele espera a primeira até a última chuva para poder colher. Então, imagine que esse sofrimento seria você estar plantando. E aí, na volta do Senhor, é que iremos colher, mas precisamos ter paciência. Versículo 8. Sede vós também pacientes. E aí é onde entra, né? Porque ele está dizendo para a gente ser paciente, mas o que menos a gente é hoje? O que mais a gente é hoje? A gente é muito ansioso ao extremo. E é por isso que ele está dizendo, versículo 8, ó, fortalecei o coração. O Tiago está dizendo que nós precisamos fortalecer o coração. Porque não é fácil esperar por isso. Não é fácil sofrer esperando que na volta do Senhor a gente vai ser recompensado. Não é fácil. Por isso ele está dizendo, fortaleçam o coração, porque a vinda do Senhor está próxima, e de fato está. Como estava já aqui, quando ele escreveu essa carta. E hoje ainda mais. Então, nós precisamos fortalecer o coração. Como? Orando, e ele vai falar muito de oração daqui a pouco. Leitura da palavra. Comunhão. Praticando a palavra. Como mais? Sendo paciente, né? Mas para ser paciente, o coração tem que estar fortalecido. Isso tudo que vocês falaram fazem parte de uma coisa que a gente chama de disciplina espiritual.
leitura da palavra, oração, jejum. Quanto tempo faz, hein? Que a gente não faz um jejum? E tem uma coisa que nós não costumamos fazer, porque nós estamos tão influenciados pelo mundo, que quando a gente faz isso, a gente se sente mal. Vocês já ouviram falar sobre contemplação? Sabe o que é contemplação? Sim ou não? Contemplação é uma outra palavra para a palavra meditar. E o que é meditar? Refletir. Mas como é que se faz isso? Não necessariamente. Não necessariamente precisa. Você pode até orar depois, no fim, mas o momento da meditação não necessariamente precisa estar em oração. Pode falar. Para meditar, você tem que ter um pouco de paciência mesmo. Pode falar, Roberto. Na leitura? Pode ser. Mas está vendo? Hã? Mas está vendo, ó, que é incrível como a gente não consegue fazer uma meditação. Por quê? Porque na nossa cabeça eu preciso fazer alguma coisa. Meditar, irmãos, é simplesmente você parar e não fazer nada. Apenas pensar nas coisas de Deus. Só que nós somos tão contaminados pelo mundo que se a gente parar 15 minutos para não fazer nada, a gente se sente mal. Porque a gente pode pensar assim, eu estou com preguiça, não estou fazendo nada. E o exercício da meditação ou contemplação faz parte, irmãos. Você parar e pensar, peraí, como é que foi a minha vida ontem? Será que eu vivi ontem para a glória de Deus? Minhas atitudes, minhas palavras, meus gestos, meus atos, meus pensamentos foram para a glória de Deus? Qual foi a última vez que você parou e ficou pensando nisso? Você já fez isso alguma vez? Exato. Porque nós somos contaminados a achar que se a gente parar, a gente está errado. Deixa eu ver o... Mas sabe por que acontece isso? Pela falta da prática da meditação. Como a gente não tem essa prática, então a gente começa a pensar e a gente não pode esquecer que isso faz parte da guerra. Que o inimigo vai lançar dardos aí para a gente pensar em coisas para nos tirar da contemplação. Da mesma maneira que você pode estar em oração e começar a vir um monte de pensamento. E daqui a pouco você começa a estar orando no automático e está pensando em outra coisa. Da mesma maneira que você está lendo e daqui a pouco você lê uma página e não lembra nem do que você leu. Pronto. Uma estava muito atarefada, né, a Marta, e a Maria estava como? Só ouvindo. Sim, Berg, tu ia dizer? Uhum. Então, tudo isso faz parte do que nós chamamos de disciplinas espirituais. E são nas disciplinas espirituais que a gente, versículo 8, fortalece o coração. E quando o nosso coração está fortalecido, nós somos pacientes. Porque o nosso coração está descansando em Deus. E é por isso que a gente consegue
passar por toda e qualquer tribulação e sofrimento, esperando e aguardando ansiosamente a volta do Senhor. Nós não podemos, de maneira nenhuma, porque o ser humano ele é assim, ó. Por que Deus permite o sofrimento? Sabe por quê? Porque se nós só vivêssemos coisas boas aqui, a gente não ia querer sair daqui. Não ia. Ora, a gente sofre feita miséria e às vezes não quer ir embora. Quem quer morrer? Hã? Ninguém, né? Mas sofre feito um condenado aqui. Aí você imagina se a nossa vida aqui fosse só coisa boa, uma coisa maravilhosa. Exato. Seria um sofrimento morrer, exatamente. Como é? Quer morrer, Alice? Quer não, né? Só daqui a 4 anos, né? Então, irmãos, nós precisamos fortalecer o coração para que a gente possa estar preparado para os sofrimentos e sermos pacientes até a volta de Jesus. Amém? Aí agora, Tiago, ele vai dizer o seguinte, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para que não sejais julgados, porque o juiz está às portas. E aí, se você prestar atenção, o versículo 8 ele já tinha falado, né? Que a vinda do Senhor está próxima, e ele termina aqui dizendo que o juiz está próximo. E aí a gente consegue perceber que ele está dizendo que esse juiz que está próximo é quem? É Jesus. E aí ele está dizendo para não se queixar uns aos outros, e provavelmente essa queixa não é uma queixa qualquer, mas é o que ele estava falando lá no capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: não falem mal uns dos outros. Então essas são as queixas. E aí quando se fala mal uns dos outros, ele disse lá no capítulo 4, versículo 11, que você se torna o juiz. Exatamente, para todos. Mas os irmãos não podem falar mal, mesmo daqueles que os exploraram. Não pode, porque eles não são juízes. O juiz está às portas, e é ele quem vai dar a sentença. Versículo 10. E aqui ele vai dar 2 exemplos de paciência, 2 exemplos de personagens bíblicos de paciência. Versículo 10. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência, perseverança diante dos sofrimentos. Então, o primeiro exemplo aqui são os profetas. Os profetas foram aquelas pessoas que mais foram atribulados e que mais sofreram. Mas eles aguardaram com paciência. A gente pode pensar em vários profetas que foram perseguidos por reis, que morreram, que foram apedrejados, enfim, que morreram de várias maneiras. Foram atribulados, sofreram, mas não desistiram da fé. Continuaram servindo a Deus. E o segundo exemplo, versículo 11. Chamamos de felizes os que suportam aflições. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. E aqui ele deixa claro uma coisa. Olha só. Primeiro, sejam pacientes no sofrimento, como os profetas. Certo? E segundo, sejam pacientes como Jó, que recebeu a recompensa. Ele está dizendo, sejam pacientes, porque vocês precisam suportar esses sofrimentos. A ira do Senhor está sobre eles que estão causando sofrimento. O Senhor está para voltar e lembre-se, Jó sofreu, mas ele foi recompensado. E é isso que Tiago está dizendo para eles. Vocês estão sofrendo agora, mas sejam pacientes até a volta do Senhor. Porque assim como Deus recompensou Jó, ele também irá recompensar vocês. Só que a recompensa de Jó foi aqui. A recompensa que Tiago está dizendo que eles receberão é na volta do Senhor. É na vida eterna, é na glória.
né? E a glória é incomparavelmente melhor do que o que Jó recebeu. Amém? Versículo 12. E agora, a partir do versículo 12, ele vai falar uma série de instruções, tá? Instruções diversas aqui. E a primeira instrução é o seguinte, versículo 12. Meus irmãos, sobretudo não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Muito provavelmente esse juramento aqui está ligado a tudo que ele está falando, né? É como se alguém pudesse dizer, ou viesse a querer dizer, não, eu juro que eu vou ser paciente. E aí ele está dizendo, não precisa você fazer qualquer tipo de juramento. Simplesmente diga sim ou não. E isso que ele está falando, que Tiago está falando, está ligado ao que Jesus falou lá em Mateus 5, 33 ao 37. Lembra? Não jureis nem pelo trono de Deus, nem pelo céu. Enfim, não jurem. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. E o que passar disso vem do maligno, vem do diabo. Então, falem a verdade. Falem aquilo que é verdadeiro. Versículo 13, essa é a primeira instrução, né? Falem a verdade, não saia da boca de vocês nenhum tipo de mentira. Versículo 13. Alguém está entre vós aflito? Ore. Está contente? Cante louvores. E aqui ele vai começar a fazer uma série de instruções a respeito de oração. A primeira instrução de oração é: alguém está aflito? Ore. E o que seria essa aflição? Uma angústia. Está angustiado? Ora. Está sofrendo? Ore. Está atribulado? Ore. Agora, não esqueça, não lembre de Deus só na tribulação, não. Se você estiver atribulado, aflito, angustiado, ore. Mas e se tudo estiver indo bem? Cante louvores. Louve a Deus, agradeça a Deus. Não lembre dele só no momento ruim, não. Lembre dele quando tudo estiver bom também. Porque tudo vem dele. E se tudo vem dele, então, quando estiver tudo bem, louve. Cante louvores. Versículo 14. A segunda questão aqui sobre a oração. Está alguém entre vocês doente? Chama os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, primeiro, está aflito? Está angustiado? Ore. Está doente? Ore. A oração, ela serve para tudo. Seja para uma aflição, uma angústia, seja para uma doença física. Chame os presbíteros da igreja. Chame quem? Os pastores. Ou, vamos usar aqui o significado da palavra presbítero. O que significa presbítero, hein? Não. Vai falar. Sim, nós vamos chegar nisso aí. O que significa presbítero, hein? Não. Os anciãos. Os mais velhos. Não, mas tanto faz. Bispo, presbítero e pastor é a mesma coisa, né? Obviamente, ele está usando aqui presbíteros no sentido de serem pessoas mais experientes. Experientes na fé. Ancião. Não, na verdade, é a mesma coisa para a mesma função. É porque a palavra bispo significa... Fugiu a palavra. Significa vigia. É alguém que está prestando atenção, sentinela, que está supervisionando. É isso que significa a palavra bispo. O presbítero é alguém que é mais velho, que tem mais maturidade, né? A palavra presbítero literalmente significa ancião. E o pastor é aquele que guia. Então, as três palavras significam a mesma coisa.
Elas retratam a mesma função, seja pastor, bispo ou presbítero. Só muda o que a característica, não é nem característica, né? É a função dele. Ele tem a função de supervisionar, ele tem a função de guiar, ele tem a função de aconselhar. Por isso ele precisa ser maduro. Mas tudo é a função pastoral. Seja pastor, seja presbítero, seja bispo. Não é níveis de como é? De hierarquia, não. É, de promoção, né? Não é isso. Sim. Vou falar agora. O texto em si, ele é bem difícil de se entender, tá? Mas pode ser, porque é o seguinte, pode ser o seguinte, que o óleo aqui ele tinha uma função curativa. Você lembra quando na parábola do bom samaritano, quando ele resgata, o samaritano resgata lá o homem, o que ele coloca nas feridas? Óleo. Então, existe até alguns estudiosos vão dizer que o óleo era usado para quase tudo. Até para uma dor de dente. Estava com dor de dente, passava o óleo. Então, pode ser que a ideia aqui seja essa. Né? Eles vão lá, eles oram, mas eles levam um remédio. Seria mais ou menos o seguinte. Era um óleo medicinal, digamos assim. Digamos o seguinte. Quando você está com dor de cabeça, o que é que você faz? E não ora? Deveria. Você toma um remédio e ora. Senhor, faz esse remédio fazer efeito. Ou me cura. Passa essa dor de cabeça. Então, olha, uma coisa não elimina a outra. Até porque quem deu a sabedoria para fazer isso? Se não fosse para ser usado, ele não teria dado a sabedoria medicinal. Tudo vem dele. Então é muito provável que essa unção com óleo tenha essa característica medicinal. Agora, o ponto de Tiago aqui é mostrar para a própria pessoa que está doente que o cuidado dele, ou o cuidado com ele, é tanto físico quanto espiritual. É o óleo, o remédio e a oração. Então o ponto de Tiago é esse. Ou eu vi um comentário que falava sobre isso, mas eu acho um pouco forçação de barra. Mas dizia o seguinte, que o óleo serviria também para estimular a fé daquela pessoa. Por exemplo, você lembra quando Jesus ele foi curar um cego? Aí ele cospe no chão, faz uma lama e taca no olho do cara? Para quê? Precisava disso? Então, essas pessoas que acreditam nisso, de que o óleo iria estimular, elas acreditam nesse sentido, que ele serviria como um símbolo para estimular a fé. O fato é que Tiago está aqui demonstrando que você vai lá orar e você está demonstrando a preocupação, tanto física como espiritual, naquela pessoa. E o óleo seria apenas um símbolo para isso. Farmácia não, havia medicina. Farmácia não. No caso, o próprio médico, né, ele fornecia o remédio. Uhum. Não, ele tem, mas tudo é tirado de lá.
Sim. Sim. E o anador tem uma planta com esse nome, não tem? Exato. Praticamente todos os remédios que a gente toma, ele tem essa raiz natural. Né? Obviamente aí tem umas químicas misturadas, mas a raiz é essa. Sim, sim. Então, o melhor remédio é o natural, né? Mas é verdade o que você falou. Esse óleo, muito provavelmente, ele tinha ungüentos medicinais. Ele não era só, tipo assim, olha, vou lá visitar o Beck, ele tá doente, vou comprar aqui aquele óleo Pajeú. Lembra do Pajeú? Só os mais antigos vão lembrar. É isso, Laís. Aí eu vou levar um óleo e vou despejar na cabeça do Beck. Não era isso. Ela serve para glaucoma e ela serve também na ajuda no câncer, ajuda na própria AIDS, também ajuda. Só que se liberar, a negada vai ficar muito doido. Epilepsia ajuda também, é verdade. Bom, vamos continuar aqui. O fato é, versículo 15, é que a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. E aí ele já entra numa terceira coisa da oração, que é o perdão de pecado. Versículo 16. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A súplica do justo é muito eficaz. Então, as instruções. Orem, para quê? Quando você estiver angustiado, quando alguém estiver doente, e orem uns pelos outros para que vocês sejam perdoados. Agora ele fala uma coisa aqui, irmãos, que é muito importante e a gente faz pouco. E aí eu entendo até por que a gente faz pouco, mas a gente deveria fazer mais. Que é o quê? Confessai os vossos pecados uns aos outros. E ele está dizendo uma coisa aqui, que é muito importante a gente prestar atenção. Versículo 16. Confessai os vossos pecados uns pelos outros e orai uns pelos outros para vocês serem curados. Não é só a oração, mas é a oração mediante a confissão que vai fazer com que a pessoa seja curada. Ela vai, se ela tem um pecado com o qual ela está lutando, ela peca e pede perdão. Ela foi perdoada? Sim. Mas ela precisa ser curada. E a confissão tem esse intuito de cura. Cura no sentido de fazer com que ela não peque mais. Exato. É isso que, por exemplo, o NA entendeu. Você sabe o que é o NA? Ou AA? O NA é narcóticos. O AA é alcoólicos anônimos. O que eles entenderam? Que se eles estiverem sempre falando entre eles sobre o assunto, eles vão se sentir apoiados. São. Por quê? Porque eles precisam fazer uma coisa que todas as vezes que tem reunião eles fazem. O que é? Prestar contas, a confissão. Ele tem que dizer, olha, foi difícil hoje, mas eu não usei. Então a confissão tem esse intuito. Você tem um irmão que te apoia, que você pode orar para ele, pedir para orar com você quando você estiver sendo tentado, ou que vai te ajudar a não cair. É por isso que ele está falando sobre confesse os vossos pecados uns aos outros. Agora, como eu disse, eu entendo por que a gente faz pouco. Porque, infelizmente, a igreja parece que não consegue ficar calada quando escuta alguma coisa. Exato. Você precisa entender que aquilo que é falado para você é para você. Não é para outras pessoas. Se uma pessoa confiou em ti, ela confiou em ti. Então guarde até a volta de Jesus.
Não é para sair dizendo, porque se fosse para sair dizendo, o que ela faria? Ela vinha até aqui e confessaria de púlpito para todo mundo. Se ela te procurou e confiou em ti, é porque ela quer que você guarde. E ela só soltou porque ela já não aguenta mais. Aí nunca mais. Ou vai morrer no pecado, porque não vai confessar. Exatamente. Mas preste atenção, nós precisamos ser essa rede. Claro. E só um detalhe, quando se fala de pedra de tropeço, né? A pedra de tropeço é aquele ou aquela que faz a pessoa cair da fé. Por isso que chama pedra de tropeço, porque a pessoa cai. Não é? A gente costuma entender muito errado a palavra escândalo. Né? Quando você olha para uma coisa e me escandalizei. Não é isso. O escândalo é quando a pessoa sai da fé. Aí ela escandalizou. De verdade. Mas enfim, confessar os pecados é importantíssimo para que haja cura. Óbvio, não é só a confissão, é a confissão e a oração. Não é só a oração e a confissão. E nós precisamos nos apoiar nesse sentido. Sim. Uhum. E por lei, o padre não pode falar nada que ele ouviu na confissão. Nem se o cara cometeu um crime. Ele não pode falar. Por lei, ele é assegurado a ficar calado. Verdade. A única coisa errada que a Igreja Católica faz nesse sentido é que ele fala para a pessoa pagar pelo pecado dela. Tipo assim, ele se confessa, aí o padre vai dizer, olha, reze tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, e aí você vai ser perdoado. E não é isso. Quem nos perdoa é Deus, mediante a confissão e o arrependimento. Agora, a confissão entre nós é para a gente se ajudar a não cair de novo naquele mesmo pecado. Tem um agravante. Exato, lá nos católicos, né? Aqui não acontece isso, não. Aqui, quando confessa, é de uma vez para sempre. Versículo 17, aí nós estamos caminhando para o fim. E aí ele vai dar o exemplo, né? Porque ele termina o versículo 16 dizendo que a oração do justo é muito eficaz. E aí ele, para dar o exemplo dessa eficácia, ele dá o exemplo de Elias. E aí ele diz, ó, Elias era um homem e era um homem frágil, né? Ou seja, ele era sujeito às mesmas tentações que a gente. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então, o que ele está dizendo? Elias não era um homem diferente. Ele era um homem como a gente. Mas a oração do justo é tão eficaz que ele orou e por 3 meses não choveu. Versículo 18. E ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Então, o exemplo que ele está dando de Elias é, olha, Elias era um homem como a gente, mas ele orou para não chover e não choveu. Depois ele orou de novo para chover e choveu. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo mostrar como é eficaz a oração de um justo. E aí ele conclui com a última instrução aqui. E a última instrução, versículo 19 e 20, ele volte ao caminho. Versículo 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador tornado o erro do seu caminho salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Preste atenção. Ele está colocando aqui, ó, alguém que se desvia da verdade é alguém que peca. Então, se desviar da verdade é pecar.
Ele não está apenas falando de alguém que comete um pecado moral, um adultério, uma mentira, um assassinato, mas alguém que se desvia da verdade. Esse também peca. Se ele está ouvindo um ensino que é mentiroso e ele crê e vive por esse ensino, ele está em pecado. E aí ele está dizendo, olha, se alguém se desviar da verdade e você reconduzi-lo à verdade, saiba que aquele que faz um pecador, que pecador? Aquele que se desviou da verdade. Que faz esse pecador retornar do seu caminho de erro, você salvou uma vida. Você salvou uma vida porque essa pessoa estava indo para o inferno. E aí ele vai dizer que cobrir uma multidão de pecados não é que você passou pano, não. É porque ele estava indo para o inferno, mas agora ele retorna para o caminho da verdade e ele foi perdoado. Esse é o sentido aqui de cobrir uma multidão de pecados. Muito bem. O que nós aprendemos hoje, irmãos? Primeiro, todos aqueles que ficaram ricos às custas de outros de maneira injusta, explorando os indefesos, receberá de Deus o reto juízo dele. E isso é importante para nós, porque, 2, temos que ter a certeza que aqueles que têm feito isso serão punidos por Deus. E por isso não devemos nós buscar esse tipo de riqueza injusta. Sejamos pacientes, pois o fim se aproxima, e olhemos para o exemplo tanto dos profetas como de Jó. Os ricos injustos que ficaram ricos de maneira ilícita serão punidos. Nós não devemos andar por esse caminho e nós devemos ser pacientes. Eles serão punidos e Deus irá nos recompensar se nós formos pacientes no sofrimento. 3, sejamos pacientes, pois o próprio Senhor irá trazer juízo para os injustos e a recompensa para os que suportarem, perseverarem. Ele fará isso na sua volta. E por último, devemos sempre orar quando estivermos aflitos, para curar os enfermos, para que os pecados sejam perdoados e, por fim, devemos corrigir aqueles que se desviam do caminho do Senhor, para que voltem ao caminho correto. O que nós aprendemos com o livro de Tiago? Pode passar, Rebeca. Nós aprendemos com o livro de Tiago que as tribulações e tentações são oportunidades para amadurecermos na fé. Não podemos nos desesperar quando elas vêm. Pelo contrário, devemos pedir ao Senhor sabedoria para lidar com ambas. Toda a prática da palavra começa com o ouvir. Nós aprendemos isso também. E não nos precipitarmos em ações e palavras. Tirarmos toda e qualquer ação pecaminosa de nossas vidas que nos impedem de ouvir a palavra de Deus. Portanto, devemos praticar o bem aos necessitados e viver uma vida santa, porque essa é a verdadeira religião. E devemos ter essas práticas, porque senão estaremos nos enganando e esqueceremos quem nós somos. Passa. Nós aprendemos que não devemos fazer acepção de pessoas, pois os padrões de Deus são diferentes dos padrões do mundo. E assim também deve ser o nosso procedimento, de acordo com o padrão de Deus. O cumprimento da lei de Deus em Cristo Jesus é a prática da palavra. E por último, a fé sem obras está morta, pois as obras são a forma visível de se demonstrar a fé. Pois a nossa fé é comprovada e demonstrada pelas nossas obras. Continua. O que nós aprendemos com o livro de Tiago? Passa. Temos que ter muito cuidado com o que estamos ensinando para a igreja. No nosso ensino, o nosso ensino pode conduzi-los à obediência e ao caminho da fé que leva a Deus, ou pode desviá-los para o caminho da perdição. Então, aqueles que ensinam, os mestres, precisam ter cuidado com o que estão ensinando. E também temos que ter cuidado com aquilo que estamos ouvindo e aprendendo. Se por um lado, ensinar errado pode levar pessoas para os caminhos errados,
Por outro lado, aprender errado pode nos levar por caminhos errados. Por isso, temos que ter cuidado com o que nós estamos ouvindo e aprendendo. E eu acho que, por último, as paixões e ambições passada. Por isso, temos que nos submeter a Deus com toda humildade, para podermos receber graça, a fim de conseguirmos resistir às tentações do inimigo. Só assim as nossas palavras estarão submetidas aos desígnios de Deus. Fazer o que é correto é a nossa garantia de que não iremos pecar contra Deus. Os injustos serão punidos e receberemos a recompensa. Só temos que ter paciência e esperar a volta do Senhor, e devemos orar por todas as circunstâncias e procurar conduzir os desviados de volta ao caminho do Senhor. Foi tudo isso que nós aprendemos aqui no livro de Tiago. Nós iremos dar início não na próxima quarta-feira. Quarta-feira vai ter culto de doutrina, mas não será o estudo dos livros. Nós iremos dar sequência com os livros menores de Filemon, 2 João, 3 João e Judas. Mas isso só na primeira quarta do mês que vem. Então, quarta-feira vai ter culto de doutrina, mas não será o estudo de nenhum dos livros. Amém? Fique de pé e vamos orar. Oremos. Bendito aguardar a tua palavra, Senhor, em nosso coração, para que no nosso dia a dia possamos praticá-la. Que nós verdadeiramente, Senhor, sejamos pacientes, que a gente possa ter a paciência e esperar até a volta do Senhor, que o Senhor será ou nos recompensará, Pai, de vivermos uma vida dedicada ao Senhor. Nos ensina a vivermos em oração, seja, Senhor, nos momentos de angústia e tribulação, seja, Senhor, para que os enfermos sejam curados, ou seja, Senhor, para que os pecados sejam perdoados. Nos ensina, Deus, também a vivermos uma vida onde há segurança na confissão dos pecados. Que as pessoas possam confiar em nós e nós possamos retribuir essa confiança. Que verdadeiramente o Senhor nos ensine a guardarmos tudo isso, Senhor, que vier a ser colocado a cada um de nós, guardar somente para nós, guardar em nosso coração e ajudarmos os nossos irmãos a vencerem as tentações. Nos ensina também, Pai, nos capacita para que possamos corrigir com todo amor os nossos irmãos quando eles caírem, se desviarem do caminho da verdade. Que nós possamos fazer isso, Senhor, no intuito e no propósito de recuperar o irmão que se desvia. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse estudo e que o Senhor nos leve em paz, nos protege no caminho de volta para que nenhum mal nos aconteça e que nós saiamos daqui preenchidos pela palavra do Senhor e cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que eu te peço, te oro e desde já te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. Amém.